Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar. João Lourenço, esse que vos fala, num programa que é dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita, né? Estamos aqui no distanciamento social, evitando aí novas contaminações em relação a esse novo vírus, entre tantos outros que ainda virão, né? Esse é mais um. E vai ser exatamente, vamos dizer assim, num programa que a gente dedica a compreender os transtornos mentais à luz da doutrina espírita, mas não vamos usar, aqui eu gosto de lembrar sempre que não vamos usar nenhum tipo de conhecimento da doutrina, ou da filosofia, ou da medicina, ou muito menos da psiquiatria, para ficar explicando e muito menos justificando aqueles nossos comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde nos levam a alguma doença física ou mental, já que as duas coisas sempre andam juntas. E vamos pegar uma carona com o corona, né, para falar exatamente sobre o que é saúde mental em tempos de corona. E, curiosamente, corona me lembra coroa, né? Parece que nós estamos num momento do planeta que estaremos coroando, vamos dizer assim, finalmente o encontro das nossas duas grandes asas, né? A asa intelectual, tecnológica, racional, com a nossa asa ética, moral e espiritual. E com isso, é claro, passamos por situações talvez incômodas ou que nos tiram do nosso conforto, da nossa rotina, como, por exemplo, esse tal de distanciamento social, né, que é diferente, né, de quarentena e é diferente de isolamento. Isolamento é quando a pessoa já está contaminada e é doente, então você tem que isolar, né? E quarentena são aquelas pessoas que tiveram contato com alguém doente, então você fica esperando ver se ela vai desenvolver a doença ou não, né? Então, em casa você pode ter uma pessoa que está isolada no quarto porque já está tendo a doença, talvez de uma forma leve, né? Mas as pessoas que estão em volta, que tiveram contato com ela, estão de quarentena. Quem não tem nada disso está apenas no que nós chamamos de distanciamento social, evitar exatamente a grande característica desse novo vírus, que é a sua transmissibilidade, né? Que é muito maior do que a sua virulência. A virulência é a capacidade que um agente tem de causar doença. E a transmissibilidade é como ele faz para se transmitir. Então tem vírus que é de baixa transmissão, mas de alta virulência. Esse é de alta transmissão e de baixa virulência. Ele acaba tendo um público, um público alto em termos de causar a síndrome da angústia respiratória aguda, principalmente os idosos e pessoas que já tenham algum tipo de descompensação física, metabólica, clínica prévia, né? De qualquer maneira, a nossa ideia é que ele não se propague. E que mais cedo ou mais tarde a gente acaba trazendo ele para a faixa normal de vários outros vírus que já estiveram por aí e que causaram a mesma situação de medo, de angústia, né? E que na época, em 2009, por exemplo, a gripe suína também fez os então voceiros do Estado, que eram os governantes da época, falarem as mesmas besteiras, talvez de maneira mais melíflua, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia é uma resposta técnica, né, a um agente que é pernicioso e que não está atacando só você, só sua casa, nem só seu bairro, e sim o mundo todo. E é exatamente disso que nós vamos falar no programa, né? Como que nós vamos manter a nossa saúde mental em tempos de corona, né? Primeiro vamos lembrar de um outro programa que a gente já fez, que nós falamos do que nós chamamos de mundo VUCA, né? O VUCA significa algumas coisas, né? O V significa um mundo muito volátil. O U, que para nós seria aí, em português, é um mundo muito incerto, né? Volátil, está sempre indo para qualquer lugar, em qualquer momento, não sabemos para onde, é incerto, muito complexo, esse movimento é muito complexo e muitas vezes ambíguo. Você não sabe se ele está indo, se está vindo, se é bom, se é ruim, se está cedo, se está tarde. Isso chama-se VUCA. A presença de um agente ameaçador como um vírus, vamos dizer assim, ressalta esse sentimento de mundo VUCA, né? Um mundo que está volátil, incerto, complexo e ambíguo o tempo todo. Isso aumenta a nossa sensação.
nós não vamos negar, né, que essa situação ela é séria, tá? Tem que ser levado, não é uma brincadeira, né? Mas a gente também não precisa entrar em pânico, né? E quando a gente entra em pânico é porque provavelmente as nossas emoções passaram do contexto racional, então, suplantaram a nossa razão, né? E aí então esse medo, se ele for muito intenso, não for um medo que nos ajuda, né, a melhorar o nosso desempenho no dia a dia, ele acaba nos paralisando, né? Então, esse medo que paralisa não é bom, mas também a ausência de medo nos fará nos expormos a riscos desnecessários, né? Por isso que é importante a gente realmente saber que existe algo que nos ameaça. A ameaça vai causar o medo e o medo vai nos preparar para a fuga ou para a luta, né? E aí, é claro, a gente tem que estar sempre pensando, vamos dizer assim, tendo a oportunidade de poder rever essas coisas, né? Não deixar que isso nos domine, e temos ferramentas, vamos dizer assim, que nos ajude a lidar com isso. Nós podemos receber os seus comentários, suas perguntas, através do Facebook, que eu estou acessando aqui pelo celular, no programa ao vivo, né? Podemos, assim, participar e ver, vamos dizer assim, o que vocês estão querendo saber a respeito disso, né? Daram a nossa razão. Deixa eu deixar aqui no... E aí, então, Ok. É claro que existe um certo delay, então a gente vai sempre estar olhando aqui o que acontece, talvez demore um pouquinho para me falar, mas é questão de segundos, tá? Então, voltando ao mundo VUCA, e nesse mundo VUCA, eu tenho que aprender a controlar as minhas emoções, lembrando que controlar não é reprimir e nem liberar, né? Não é nem negar e nem estrambelhar as minhas emoções, né? Eu tenho que lidar com elas com ferramentas. E aí nós vamos trazer algumas ferramentas que nos ajudam a isso, e essas ferramentas têm todos os seus 4 aspectos que eu costumo dizer que é o da nossa vida sistêmica, né? Os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos, os sociais e os espirituais, né? Então, a primeira coisa que vamos fazer é como é que eu lido, então, numa situação em que está acontecendo esse VUCA, que a gente podia chamar que é uma muvuca, né, que é muita quantidade de informações. Então, como é que eu lido com isso? Primeiro, evitar de procurar informações o tempo todo, né? E, na realidade, cuidado, né, porque hoje em dia todo mundo pode criar a sua própria informação. Infelizmente, a gente começa a perceber que aquele jornalismo que a gente acreditou por um bom tempo, muitas vezes não está a serviço, vamos dizer assim, de realmente nos orientar e nos acalentar, e sim nos induzir a comportamentos ou ideias, etc. Mas existem fontes seguras na qual você pode, principalmente em relação à saúde e especificamente ao coronavírus, na qual não vai haver nenhum tipo de interferência ideológica, né, vamos dizer assim. Você pode estar sabendo tecnicamente o que é para ser feito, o que é para fazer e assim por diante. Então, lembrando que essa informação, ela vai chegar sempre para você, mais cedo ou mais tarde, e não tem por que ficar catando informações de tudo quanto é lado, para tudo quanto é jeito, né? Isso perturba a gente. Então é bom de vez em quando acessar um Facebook, um Twitter de uma autoridade na qual você respeita em termos de ética, de moral e de conhecimento, normalmente técnico, científico, vamos dizer assim, na qual você vai obter as informações precisas e seguir aquilo, indiferente desse avalanche de opiniões ideológicas que acaba caindo na nossa frente, se a gente não tomar conta. Então, essas são uma das primeiras coisas que tem que saber. Lidar com o medo, e para lidar com o medo, a gente tem que primeiro filtrar as informações, porque são elas que vão trazer para a gente algum tipo de reflexo condicional da nossa emoção. O primeiro deles é o medo. Uma ameaça nos traz medo. Ficar ouvindo sobre a ameaça o tempo todo vai reforçando o nosso medo. E ele pode chegar ao ponto de causar pânico. E aí é o medo que nos trava, é o medo que vai, de alguma maneira, nos retirar do nosso equilíbrio, do nosso eixo, né? Bom, feito isso, qualquer outra coisa nós vamos fazer?
Então, já que são as informações que podem nos perturbar e nós temos que fazer um filtro, o que nós temos que fazer? Né? Cuidar dos nossos pensamentos, né? Observá-los, não deixar eles divagando e muito menos direcionado pelos outros, ou pelas coisas, pelas pessoas, ou pelas informações que a gente recebe em grande quantidade. Então, lidar com os pensamentos é mais ou menos como uma espécie de antivírus, ou um filtro, né, na qual você não permite que certos pensamentos ganhem campo na sua mente. Existe até uma frase que a gente comenta, que é interessante: eu não posso evitar, né, que as aves voam lá no céu, não é isso? Mas eu posso evitar que elas venham fazer ninho na minha cabeça. Então, pousou aqui, eu já tiro, né? Agora, por um outro lado, é uma coisa muito interessante. Às vezes, eu busquei uma informação correta, de fonte segura, honesta, ética e tecnicamente falando, sem nenhum viés ideológico ou de político ou de manipulação da opinião pública, né? Aí eu pego aquela ideia, que eu sei que é verdadeira, né? Tudo bem, mas eu fico ruminando aquela ideia. Isso também não é bom, né? A gente tem que estar sempre trazendo a nossa mente para o presente. É dada a informação, coloco ela no lugar certo, faço o uso adequado dela e volto para o meu presente. Não fico ruminando aquela ideia. Lembrando, tá, que todo pensamento nasce, em primeiro lugar, de um sentimento. E talvez seja por isso que muitas pessoas gostam de ficar futricando na internet, nos jornais, nas entrevistas, porque isso alimenta a emoção que eu estou procurando, né? E pode ser até a emoção do medo, né? Que a gente, aparentemente, parece que quanto mais eu vou ver, algum momento eu vou melhorar daquele medo, mas eu só estou alimentando o medo. Então, é assim que funciona a nossa mente: sentimento, pensamento, palavras e ações. É nessa ordem. Então, quando eu noto um pensamento, ou vários dele, é porque eu estou acionando-os pelo meu sentimento. Então, quando eu procuro uma informação idônea, correta, feita com caráter, né, com ética, com propriedade técnica, mesmo assim, o que está me fazendo buscar isso ainda é um sentimento, que pode ser um instinto de sobrevivência, pode ser o medo de morrer, né, uma emoção, medo de morrer, e aí vem um sentimento, né, na qual eu quero esclarecer aquilo e poder ver o que eu posso fazer de maneira adequada. Aí eu vou pegar esse sentimento, vou pensar sobre ele, né, calmamente, né, observando aquela informação, né, de maneira que aquela informação venha alimentar o meu sentimento de serenidade, né, lembrando, né, a oração da serenidade, né, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, mas coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Tendo esse pensamento, peguei a informação, ela me cabe naquele momento, eu só vou renovar essa informação se algo muito urgente acontecer, né, ou num determinado tempo. Então, a cada 10 horas, ou a cada 6 horas, a cada dia, eu vou lá me reciclar das informações. E se por acaso eu perceber que não mudou nada, eu não mudo a minha maneira de sentir e de pensar, e, portanto, de falar e de agir, né? Então, cuidar dos pensamentos já é uma maneira também de você não entrar em desequilíbrio emocional, né? Primeiro, é claro, é aquilo que eu estou falando, não ficar juntando um monte de informações, pegou a informação que presta, não ficar ruminando, tá? E aí, é claro, vamos dizer assim, quando a gente fala de você buscar a informação correta, às vezes nem sempre essa informação correta vem de órgãos, vamos dizer assim, muito grandes, né? Principalmente os que tentam ter uma ascensão mundial, né? Porque é muito difícil você contornar situações, ou controlar situações, ou perceber situações,
num mundo que, apesar de globalizado pela informação, mas as pessoas são diferentes, vivem em contextos diferentes, em culturas diferentes, em condições culturais, sociais, econômicas, financeiras diferentes. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai olhar, eu quero saber então o que a Organização Mundial de Saúde fala. Ela vai falar em cima de planos de estatística, generalizados, de tudo que ela ouve no mundo inteiro. Mas a cultura chinesa é uma, a cultura italiana é outra, a cultura espanhola é mais uma, a cultura norte-americana é outra e a cultura brasileira é outra. Então, cuidado para não tomar como verdade, né, posturas importadas, e não menos importantes, mas às vezes importadas, de culturas que não são a nossa. Então, nós precisamos realmente climatizar a nossa informação. Isso é importante. A gente não subestima, a gente ouve, mas continua filtrando informações que são de origem generalizadas, né? A gente precisa pormenorizar, né? Ter o pormenor daquilo na localidade onde você vive e com as autoridades aqui da região que conhece. É uma curiosidade interessante, quer dizer, não sei se também pode ser meio triste isso, né? Quando eu tinha meus 13 anos, mais ou menos, a minha irmã mais velha, que tinha 17, teve um problema de saúde na qual ela acabou evoluindo para óbito. Isso foi em 1974. Eu tinha 13 anos, né? E ela tinha 17, né? E ela teve uma espécie de uma infecção viral também no cérebro, né? Um tal de arbovírus, né? E aí, meu pai, no desespero, falou, vamos vender tudo que a gente tem, vamos para os Estados Unidos tratar dessa doença lá, né? E aí, o próprio Vicente Amato, que já morreu, né? Que acho que é tio, o avô do Amato, que hoje está falando com a gente aí das moléstias infecciosas contagiosas, conversando com a gente, falou assim, mas você vai levar para um lugar onde eles vêm aqui estudar as doenças tropicais? Você vai levar lá, eles vão mandar você voltar, porque aqui o Brasil é a referência das doenças tropicais, da transmissão de vírus e arbovírus através de mosquitos. Então ela está num centro de referência. Não faça isso, não desperdice seu dinheiro. Nós estamos aqui fazendo tudo que a gente pode, lembrando o que era tecnologia na época, em 1974, né? Há mais de, 46 anos atrás, né? Então a nossa ideia é mostrar que a informação nem sempre está aonde existe glamour tecnológico ou glamour ideológico ou coisa parecida, tá? A informação é aquela que a gente colhe no campo, né? E hoje, é claro, a gente consegue ter várias opiniões de pessoas, tem bastante meeting, que eles chamam, né? Eu até recebi há pouco tempo aí um meeting. O meeting foi um encontro entre médicos brasileiros, infectologistas lá da USP, né, da Emílio Ribas, conversando mundialmente, inclusive com infectologistas da China e do mundo todo, chegando a uma espécie de consenso do que seria um algoritmo de tratar as pessoas nesses 3 níveis, os infectados, que vão complicar, e os que não vão complicar, os que vão complicar para insuficiência respiratória aguda, né? Os que só estão contaminados, mas são sem sintomas, né? São portadores sãos, e aqui, o que isso vai significar em termos de distanciamento social. Por exemplo, na China, eles estão falando lá, a cultura chinesa, o Estado manda em tudo, você é apenas um elemento que não tem muita vida própria. Então, se você está doente, eles simplesmente te prendem num isolamento em que você não tem acesso mais à sua família e mais a ninguém. Se você for um pouquinho mais abastardo, lá, se aqui é possível isso, você tem um celular que dá para você falar com a sua família, e olhe lá, né? Enquanto o seu exame lá, o exame de SWAB lá, não dá negativo 3 vezes, eles não liberam você. E você está preso, né? Lá você não está isolado porque quer, né? Você não tem direito à escolha, né? Assim, né? Isso é um mundo comunista. Tá bom, o Estado manda em tudo e você é apenas um elemento, né, que não tem vida própria, né? Você é apenas um conjunto de músculos e ossos que obedecem e fazem produzir, e eu posso escravizar você para o resto do mundo em troca de muito dinheiro que se acumula nos
com os tais governantes que não deixam de ser ditadores, né? Então, volto a falar, cuidado de onde você pega a informação, não pega informação demais, pegou a informação que você confia, não fique ruminando aquela ideia. Aí, feito isso, tá? Porque no mundo não tem só coronavírus, tá? No mundo tem um monte de outras coisas, inclusive outras doenças, mas também tem muitas coisas boas, muito mais do que ruins. Então, vamos equilibrar a nossa vida sistêmica, né? O nosso corpo biológico, o nosso psicológico, o nosso social, o nosso espiritual, e para quem é da doutrina espírita, a questão do que a gente consegue fazer em termos da fenomenologia espírita, ou da nossa, como pode dizer assim, da nossa ideia espírita, das nossas ideais espíritas, ou da própria doutrina. Então, nós vamos nos fortalecer, tá? Fisicamente, é claro, alimentação, repouso, tá? Atividade física, mesmo que você esteja aí no distanciamento social, existe possibilidade de você fazer alguns exercícios para que você não fique totalmente na inércia. Lembrando que não sair de casa diminui bastante os poucos exercícios eu já fazia, né? Como, por exemplo, entrar e sair do carro, subir e descer uma escada do trabalho. São coisas que mínimas, poucas, mas era o que você fazia. Nem isso a gente pode acabar fazendo, principalmente se ficar o tempo todo deitado ou sentado, ou coisas parecidas, né? Então a parte física é importante, que tem a ver com a alimentação, a hidratação, né? Mantendo a sua rigidez e a sua imunidade. Depois vem um lado psicológico, que aí é claro, quem puder continuar trabalhando dentro de casa é bom, porque a sua mente não para, e ajuda você a não ficar naquela monoideia, mesmo que seja um pensamento bom, dentro de uma informação real e verdadeira, que vem de autoridades, vamos dizer assim, que você respeita em termos éticos, morais, culturais e técnicos, vamos dizer assim, e aí, é claro, mesmo assim, você pode estar preenchendo a sua vida. Pessoas que não conseguem, que não tem como levar o trabalho para casa, vamos dizer assim, a gente pode sugerir que faça cursos pela internet. Quem também não tem acesso à internet, então vamos fazer leituras, né, ler livros, né, e assim por diante. Cada um pode, dentro do seu contexto, poder fazer algo que mantenha a sua mente, vamos dizer assim, equilibrada, ocupada, para não ficar viajando, vamos dizer assim, na maionese, como a gente fala. Do ponto de vista social, também, a gente não vai aproveitar esse momento de maior proximidade com a família. Há pessoas que estão sozinhas. Por exemplo, a Carolina, minha filha mais velha, ela está estudando lá na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A gente ponderou muito se ela vinha para cá ou não. A gente achou melhor ela ficar lá, apesar dela ficar sozinha no apartamento. Porém, lá não é um centro epidêmico, né? Lá está começando a ter casos suspeitos, né? Então, não vamos trazê-la para cá só porque a gente quer ficar junto com ela, né? E aí a gente acaba trazendo ela para onde ela tem maior chance, vamos dizer assim, de ter contato com esse vírus, vamos dizer assim, né? Também as aulas da faculdade estão suspensas, então, sozinho ou acompanhado, mantenha-se em contato com as pessoas, né? Se você está dentro da família, existem jogos, existem conversas, existem filmes, existem uma série de coisas que a gente pode estar fazendo para poder manter a sociabilidade. Alguns prédios, como acontece nesse em que eu moro, várias áreas foram proibidas de conviver, mas eles liberaram a quadra, porque lá quase não tem nada para ficar limpando, as pessoas não ficam tocando em cadeiras, em objetos, paredes, né? É uma quadra. Você pode pedir para ficar meia hora na quadra, e aí vai alternando os moradores do prédio para poder tomar sol, fazer uma corridinha, fazer uma ginástica e assim por diante, né? Também são maneiras de se organizar do ponto de vista social, né? Até fizeram um WhatsApp no prédio para poder organizar o momento em que as crianças podem ficar juntas na quadra, ou fazer um revezamento, vamos dizer assim, né? E o lado espiritual, que eu acho que é o mais importante, é poder entender, vamos dizer assim, melhor é compreender, né? Que é entender com o coração, o para quê disso tudo. E aí eu volto a falar aquela coisa do nome do vírus, né, que é o corona, né? Ele vem coroar uma situação onde a gente para por uns instantes, obrigado por ele, por uma ameaça, e a gente acaba
se olhando para você mesmo, né, vamos dizer assim, no sentido de você se autoconhecer num momento em que está todo mundo também parado, mas poder perceber. A principal pergunta que a gente faz quando a gente olha para si mesmo é: para que, né, que eu existo? Para que as pessoas existem? Para que nós nos relacionamos com as pessoas? Né? Não é mais por quê, né? Porque a biologia explica, né, o porquê da vida, mas não explica o porquê da vida. Ah, mas a filosofia explica. Não. A filosofia polemiza o para quê da vida, né? Ela faz a gente pensar, mas ela não busca um para quê da vida. Ela faz você questionar o para quê da vida, né? Mas não te leva em conta de nada. Aí, conforme você entra nessa de querer ver um para quê da vida, você está questionando a espiritualidade, que aí nós vamos ver que existem dois tipos, que a gente vai poder desenvolver enquanto estamos aí nesse distanciamento social, né? Que ainda não é quarentena, nem é isolamento, tá? O que a gente vai fazer? Perceber, vamos dizer assim, a maneira pela qual a gente se relaciona com as pessoas na horizontal, que é o que eu chamo de espiritualidade horizontal. Quais são os meus valores éticos e morais, né? Será que eles são espiritualizados? O que é um valor ético e moral espiritualizado? É quando eu me relaciono com base na honestidade, com base na mente aberta, na boa vontade, vou estar sempre querendo ver, vamos dizer assim, se tem alguma coisa que eu posso fazer melhor em mim mesmo, que está refletindo negativamente no convívio com as pessoas. Isso é espiritualidade a nível horizontal. E existe a espiritualidade a nível vertical, né, que é aquela a qual eu mantenho, vamos dizer assim, um contato consciente com algum poder superior na maneira que eu entenda. E que algumas pessoas chamam de fé, que na realidade fé é só estar ligado em alta fidelidade a alguma coisa que eu considero superior a mim, que é o poder superior, né? Que pode ser da maneira que cada um entenda. Não existe uma receita para isso, você vai pegar aquela que mais se encaixa ao seu perfil biopsicossocial, que vai depender da cultura, das tradições do povo onde você reencarnou, né? E aí você vai fazer uso disso como uma ferramenta para continuar o processo de aproximação da divindade. Então existe essa espiritualidade vertical e a horizontal, que isso a gente pode começar a pensar sobre isso. Como é que eu me relaciono com as pessoas, né? Qual é o negócio da minha vida, né? O que eu faço no convívio? Os outros são apenas coisas. No mundo só existe eu e a minha família, o resto é fonte de lucro. Isso é um valor ético e moral, talvez muito pouco espiritualizado. O mundo está aí para me servir, também é um valor ético e moral muito pouco espiritualizado. Ou eu participo da vida, contribuo com a minha parte, aprendo a receber o que a comunidade me oferece e retribuo naquilo que me é possível. Isso já é uma coisa um pouco mais espiritualizada. Ou eu quero doar sem receber nada em troca. É muito mais espiritualizado. Então isso é importante a gente poder fazer esse inventário pessoal, né, do nosso real tamanho, diante de um bem maior, de um poder superior, o que eu faço para o bem comum. E também evocar, né, essa posição, essa ligação com o poder superior na maneira que cada um o concebe, para me fortalecer nesse meu propósito, né? Então, essa ideia de equilibrar todas essas forças nossas é importante. O físico, o mental, o social e o espiritual, né? E é claro que, do ponto de vista espírita, nós sabemos que a nossa mente, nas obras do André Luiz, psicografadas pelo Chico Xavier, principalmente naquele Mecanismos da Mediunidade, né? A gente sabe que o nosso cérebro é um gerador, um emissor e um receptor de ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas são apenas a maneira pela qual a nossa ideia e a nossa vontade se propaga através do espaço, do todo, né, do universo, e apoiada no que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal. Então, toda vez que você emite uma ideia, né,
um pensamento, ela é revestida desta ideia, né? Esse pensamento, ela é revestida de uma ideia, né? Mas ela é recheada de um sentimento, de maneira que o seu sentimento vai dar a essa ideia a força da sua vontade, e ela vai alcançar a sua vontade. Então, por exemplo, quando você faz vibrações lá na casa espírita, ou mesmo na sua casa, durante o Evangelho no Lar, quando você faz uma oração em intenção de alguém, é isso, você está pegando um monte de ideias, né, que é o esboço, que é o revestimento de um recheio de uma vontade, de um sentimento seu de ajudar. Se você direciona isso para algum lugar, você está colocando a vontade a serviço dos seus sentimentos. E essas energias vão encontrar o destino a que você direcionou, causando, né, aquilo que você intencionou. Quando você faz isso pensando no bem dos outros, há quem diga que chama isso de magia branca, né? E há quem diga que quando você faz isso pensando o mal, seria a tal da magia negra. Eu não sei se tem magia, e nem se ela é branca ou se ela é negra. Ela simplesmente é um fruto daquilo que você sente, daquilo que você pensa, daquilo que você fala e daquilo que você faz. Por isso a importância que tanta gente fala no meio espírita da tal da higiene mental, que é exatamente isso que eu falei no comecinho. Não fique entupindo a sua mente de informações que só vão te perturbar, ou no caso aqui, em relação ao corona, trazer mais medo. Pegue uma informação de quem você confia, né? E aceita, e internaliza, e não fique ruminando, tá? E aí o que você pode fazer? Se mesmo assim você ainda ficar com isso, cuidado, porque você pode estar emanando, né, uma ideia, né, o revestimento de uma ideia recheada de um sentimento que vai propagar pelo fluido cósmico universal, vai encontrar com um monte de ideias e sentimentos semelhantes, e parte disso vai voltar para você. Então, qual é a ideia? É não criar, né, no seu gerador, no seu receptor, no seu emissor de ondas eletromagnéticas, vamos dizer assim, nada que seja de frequências de dor, de medo, de raiva ou coisa parecida, de sentimentos hostis, de violência. Não, nada disso, muito pelo contrário. Vamos pensar coisas positivas, né? Na qual a gente se vê participando da vida, se vê colaborando com a vida, com ideias de ajuda mútua, né, de conhecimentos que nos libertam da ignorância que causa o adoecimento, né, já que a gente sabe que a desinformação mata mais que as doenças. E aí, tem uma outra coisa interessante também, que se por acaso, mesmo você tendo toda essa bagagem espiritual e espírita, você se sentir aflito, porque nós somos humanos, criaturas em aperfeiçoamento, não somos criadores perfeitos, né? Somos co-criadores em busca de aperfeiçoamento. Então, se você mesmo assim sentir uma aflição, um medo, uma angústia, vamos partilhar isso, né? Pode ser com um familiar, pode ser com um amigo, ou buscar até um profissional para isso, né? Nós temos aí o CVV, nós temos aí pessoas que estão se dispondo pela internet a atender gratuitamente para te ouvir, para ajudar você a aliviar as tensões, porque ninguém está livre de em algum momento ser tomado por uma emoção tão forte que perde, por alguns momentos, a capacidade de raciocínio e entra num torvelinho de ideias que vai cada vez mais desequilibrando. Então, se eu puder partilhar com alguém, ouvir alguma coisa, sempre alguém ajuda alguém, tá? Então, não fique sozinho, como eu digo, né? Sozinho, nós estamos mal acompanhados, né? Porque a gente não pode não dar conta. E a ideia também, para quem é religioso, para quem participa da doutrina espírita, por exemplo, de qualquer religião, a prece e a oração, né? Quem não é de doutrina ou religião, pode fazer meditação, né? Ou seja, acumular na sua mente ideias do bem, do belo e do verdadeiro, praticar, vamos dizer assim, a higiene mental
focando ideias de luz, de paz, né, de amor, né, criando assim na sua volta o que a gente chama de egrégora, né, uma egrégora de paz, uma egrégora de consciência de luz, né, sabendo que tudo isso serve a Deus e que os momentos difíceis são os momentos de aprendizado, em que a gente vai estar, de alguma maneira, desenvolvendo uma habilidade nova. Né? É diante da dificuldade que a gente desenvolve uma nova habilidade. E eu acredito que a coroação, né, o coronavírus, veio nos coroar com essa ideia, principalmente da fraternidade, respeitando-se, sim, as diferenças, né? Porque diferença não é defeito, né? Diferenças existem porque as experiências no planeta Terra são várias, né? Então, aquela brincadeira que eu falo, né? Você quer aprender a ser, em que o mundo da comunidade é mais importante do que o mundo individual, vai nascer oriental, né? Vai nascer japonês, né? Chinês. Quer ter uma mente muito inteligente e brilhante, vai nascer nórdico, né? Holandês, alemão, inglês, né? Quer ter uma experiência de força de trabalho, dedicação, intensidade, vai nascer norte-americano, né? Aí eu digo assim, quer tirar férias disso tudo? Vai nascer no Brasil, né? Parece uma piada isso, mas não é. Eu tenho que ter essas experiências fortes e depois aqui no Brasil trazer o consenso disso tudo, né? Trazer a ideia do não se levar tão a sério, mas também não deixar de ser sério, né? E aí, é claro, existem as oportunidades de cairmos nos opostos. Porém, é tocando os opostos que em algum momento a gente chega no equilíbrio. O equilíbrio do caminho do meio não é um equilíbrio estático, né? É um equilíbrio dinâmico, né? Então, essa fica as nossas sugestões, vamos dizer assim, para manter a saúde mental em época de pandemia, né? Lembrando que essa não é a primeira pandemia que a gente enfrentou, não será a última, e aí a gente vai começar a perceber que existem alguns recursos, né, que a gente precisa ponderar para não exagerar, né? Então, agora, talvez essa semana e a outra, vai haver decisões em nível técnico e em nível administrativo. Espero que não seja manipulação política das pessoas que querem se promover com a dor dos outros, porque, infelizmente, do ponto de vista político, nós somos apenas um número estatístico, né? O que é morrer 100 mil pessoas no mundo inteiro, num mundo de 7 bilhões de pessoas? É 0,01 alguma coisa. Então, do ponto de vista de quem está no comando, a estatística não importa. Ela vai me dar uma ideia de que o quanto aquilo é importante ou não. E isso pode parecer frieza, por um lado, mas tem que ser conciso num outro, né? No sentido de que, como se fala brincando, para mim eliminar os carrapatos da vaca, eu não posso matar a vaca, né? Aí eu mato a vaca, mato os carrapatos. Ou quando eu tiro os carrapatos, a vaca mas já está morta. Então, hoje eu acho que nós vamos chegar exatamente nessa coroação do bom senso, que tem a ver com conhecimento técnico, a tecnologia, a racionalidade, com o lado dos sentimentos, das emoções e principalmente da espiritualidade. Nós vamos coroar isso. E aí a gente espera que possamos tomar as melhores decisões, né? Eu estou vendo aqui que no WhatsApp nós tivemos aqui 2 comentários, nós temos 2 minutos, ainda dá para terminar, 2 minutos no meu computador aqui, né? Está aqui a Verenice Rodrigues, boa tarde, doutor João, ela está falando de Mogi das Cruzes. É interessante mesmo, como levar mais tranquilidade às pessoas que já estavam em depressão, ou, geralmente, pessoas que têm outros comprometimentos, né, como os autistas, né? Faz sentido, é levar informação, né? A Janete Pires mandou uma boa tarde para a gente, o Ayrton Farias, uma ótima dica estar ligado na TV Mundo Maior, faz sentido. Só nos passa boas e verdadeiras informações. Faz sentido. Se existe alguma fonte de informação que te acalenta, se ligue nela. Maria do Carmo Vieira, olá, boa tarde, que bom ouvir o Dr. João Lourenço. Eu que agradeço o carinho, nós estamos aqui improvisando um pequeno estúdio no meu escritório, e às vezes o cachorrinho fica querendo entrar aqui, olha. Nesse momento de isolamento, né, gratidão pelos seus ensinamentos. Eu que agradeço vocês me aturarem
toda sexta-feira. Doutor João, uma pessoa portadora de TDAH, que tipo de medicação tem que tomar? Tem que sempre ter acompanhamento psicológico? O orgulho e o egoísmo e um precedente dessa pessoa? Obrigada, quem fala é a Leila, né? Então, aí depende muito da avaliação. Nem todo TDAH precisa tomar remédio e nem todo TDAH tem problemas com orgulho. Às vezes é só uma questão cerebral ou uma questão comportamental, mas para isso, é claro, é preciso ter uma avaliação biológica, psicológica, social e espiritual dessa pessoa, né? E aí nós já chegamos às 16h45, só vou registrar a presença aqui da Miriam Perger, né, que ela mandou uma boa tarde, o Roda Games, de Uberaba, Minas Gerais, o Ayrton Farias mandou um abraço para a gente, a Miriam mandou uma pergunta, mas eu não vou poder responder agora, depois eu respondo, a Almerinda Melo também mandou um abraço, um obrigado, o Antônio Luiz de Souza, de Guaxupé, Minas Gerais, a Rosângela, de Além Paraíba, também de Minas Gerais, a Almerinda Melo, de Luminárias, Minas Gerais, a Elza Anacleto, André Alemão, Giovana Soares, a Kelly Oliveira, Luana, Nilda, Tina, Valdemir e, nossa, tem bastante, né? Então, pessoas que tiveram contato com a gente, que a gente agradece, e o programa novamente vai terminando aqui, estaremos aqui a semana que vem, seja aqui no distanciamento social, ou seja lá nos estúdios da TV Mundo Maior, e a gente agradece a Deus pela oportunidade da palavra, e até a semana que vem. Até lá. Você acompanhou Novamente.